Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade na nossa aula. A gente tinha parado na nossa aula a semana passada, né? Em trabalho com pressão variável na nossa apostila, páginas 5 e 6. Onde a gente estava fazendo o cálculo, né, do trabalho através da área de uma figura formada no gráfico. Então essa figura formada no gráfico era um trapézio. Como que a gente calculava a área do trapézio? Base maior mais base menor. Este valor eu multiplico pela altura do meu trapézio e esse valor que eu consigo, eu divido por 2, tá? Aí, este valor que eu chego no resultado seria o valor do meu trabalho. Por que que isso dá certo nessa situação? Isso dá certo nessa situação porque os meus eixos, né, trabalho. Neste caso aqui é pressão vezes o volume, né? E os meus eixos são pressão e volume, por isso que eu consigo fazer este cálculo da área e ter o resultado do cálculo da área como sendo o meu trabalho. Agora, dando continuidade na matéria, a gente vai falar sobre energia interna, né? Aí eu aqui no resumo eu coloquei para vocês que energia interna é o cálculo da energia cinética das moléculas, porque você fornece energia, essas moléculas se agitam e que energia é essa interna dela? Essa energia cinética delas, tá? E aí a gente tem duas fórmulas, tá? Para poder calcular essa energia interna. Ah, professora, qual que eu vou usar? É muito simples. Você vai ver quais são os dados dados no seu enunciado para ver qual das duas que você vai usar. Então, você tem que fazer aquele esqueminha, ler o enunciado, separar os dados fornecidos pelo enunciado e ver aí em qual das duas você pode usar os dados fornecidos. Então, eu coloquei aqui, ó, que energia interna é igual a 3 meios vezes N vezes R vezes T. Quem é N? Número de mols, R, minha constante universal dos gases e T, minha temperatura sempre dada em Kelvin, tá? Prestem atenção que foi sublinhado de vermelho aqui, ó, N vezes R vezes T. Depois a outra fórmula que nós temos, né, que a minha energia interna é igual a 3 meios P vezes V. Quem é P? P é pressão, V é volume. Observem que eu aqui, ó, grifei de vermelho P vezes V. Então, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho a situação, os dois grifados de vermelho aí, tá vendo? Então, eu tenho que N vezes R vezes T e P vezes V. O que é isso? Isso aqui, ó, eu escrevi em vermelho para vocês o que é, por isso que tá sublinhado em vermelho, tá? É a equação de Clapeyron. Então, P vezes V é igual a N vezes R vezes T, tá bom? Essa é a nossa equação de Clapeyron. Depois disso, vocês têm uma tabelinha de vocês, tá? Aí na página 6 da apostila 10, vocês têm essa tabelinha aqui. Tá vendo? O que essa tabelinha fala? Ela fala assim, quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta, tá? E, portanto, a variação da energia interna é maior que zero. Quando a temperatura ela diminui, a energia interna diminui, então, portanto, a variação da energia interna é menor que zero. Quando a temperatura não se altera, nem aumenta, nem diminui, então essa energia interna também não se altera, tá? Portanto, a variação da energia interna é nula, quer dizer, igual a zero, correto? Depois disso, a gente vai para a primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela comprova o princípio da conservação da energia, tá? Onde se diz que a energia ela não se cria nem se perde, ela sempre se transforma, tá? Sempre se transforma em outro tipo de energia. Um exemplo, quando a gente faz a captação da energia solar, a gente transforma ela em energia elétrica. Energia cinética das usinas hidrelétricas, a gente transforma ela em energia elétrica, tá bom? Aí a gente vê aqui o ciclo, né? Tem todo o desenho aqui para vocês entenderem como que funciona, tá bom? Aí, aqui ele fala do produto muito reciclado, da reciclagem de um produto, né? E observe o reaproveitamento dessa liga de ferro e carbono. Então,
a gente tem uma liga de ferro e carbono e ele faz a reciclagem aí desse produto, tá bom? Então, ele tem aqui a sucata de aço, que vai para o processamento de sucata, né? Aí vira o minério de ferro e carvão. Esse minério de ferro e carvão vai para a seara LD ou para a seara elétrica, para um dos dois tipos dessa máquina. Que aí vira produtos planos e longos, barras, né? Metálicas, tá bom? Que vai para o setor comercial de aço. Aí ele pega essas barras metálicas, né? E transforma em consumos de bens. Onde pode ser carros, aqui tem uma máquina de lavar, partes da casa onde a gente faz o uso dessas ligas de aço, tá bom? Depois da segunda lei da termodinâmica, depois da primeira, vem a segunda lei da termodinâmica, tá? A segunda lei da termodinâmica, a gente tem duas, a primeira e a segunda é que ela é mais usada na aplicação de construção de máquinas e utilização na indústria, tá bom? Então, a gente tem dois enunciados para essa segunda lei da termodinâmica. Aí, eu coloquei aqui para vocês, tá bom? A gente tem aqui o enunciado de Clausius, que o calor não pode fluir de forma espontânea, tá? De um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. É como, lembra daquele exemplo que eu dei em sala de aula do refrigerante quente com gelo? O refrigerante quente fornece energia para o gelo. Então, o gelo, vamos dizer assim, entre aspas, rouba a energia do refrigerante, por isso que o refrigerante fica gelado, certo? Aí, o que acontece? O que ele diz aqui nesse enunciado é como se o gelo, que possui menor energia, fornecesse energia para o refrigerante. Entendeu? E isso daí é impossível. Agora, isso espontaneamente, né? Como você colocar o gelo e o refrigerante lá, e espontaneamente isso acontecer. É impossível. Tá? O enunciado de Kelvin Planck, tá? Que ele fala que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, né? O ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Então, não tem uma máquina que tem um rendimento de 100%. O que é um rendimento de 100%? Toda a energia que ela recebe, 100% dessa energia é transformada em trabalho. Não. Alguma coisa é, entre aspas, perdida, tá? Transformando um tipo de energia em outro tipo de energia, tá? Eu acho que eu já dei o exemplo em sala de aula para fazer aqui uma analogia para vocês o que seria essa perda de energia, né? Aquelas lâmpadas incandescentes que são parecidas com essa lâmpada aqui, só que essa aqui é de LED, né? Mas ela é toda transparente, né? Com filamento lá dentro, que até foi proibida de fabricar e depois proibida de vender. O que acontece? Ao ligar esta lâmpada, depois de uns 10 minutos, ficaria impossível pegar a lâmpada, porque ela estaria muito quente. O que acontece? A quantidade de energia que ela recebe, se eu ligo uma lâmpada, minha intenção é o quê? Energia luminosa e não energia térmica, certo? Então, ao ligar esta lâmpada, o que acontecia? A maior parte desta energia recebida ia para energia térmica e não energia luminosa. Então, eu tinha uma perda de energia para energia térmica, certo? Então, seria isso, essa perda, tá bom? E agora a gente termina falando aqui e ainda tem o rendimento, né? A gente vai falar do ciclo de Carnot e também do rendimento máximo que é dado no ciclo de Carnot, tá bom? Antes disso, na segunda lei da termodinâmica, eu tenho o rendimento dessa máquina, que é dado aqui, ó. O rendimento. N sempre quer dizer rendimento, tá bom? Então, qual que é o rendimento dessa máquina aqui, né? É o trabalho realizado, tá bom? Pelo calor absorvido, pela quantidade de calor absorvido, tá bom? Agora, a gente vai falar do ciclo de Carnot. Esse ciclo, ele é composto de 4 processos, tá bom? Independente da substância que você esteja trabalhando. Então, é o seguinte,
aqui, esse gráfico você tem na apostila, tá bom? Meu eixo em pé é pressão, meu eixo deitado é volume, e eu tenho esse desenho aqui, tá? Então, diz que a máquina térmica que trabalha em um determinado tipo de ciclo reversível, chamado ciclo de Carnot, constituído de duas transformações isotérmicas intercaladas com duas transformações adiabáticas, certo? É chamado de máquina de Carnot e ideal, o seu rendimento é máximo. Então, atenção, rendimento máximo não significa rendimento de 100%, porque não existe nenhuma máquina que opere com rendimento 100%, porque não existe nenhuma máquina que consiga transformar toda a energia recebida em trabalho, correto? Ela vai ter um melhor aproveitamento, né? Um melhor rendimento do que outras máquinas. Então, se você usar o ciclo de Carnot, você tem um rendimento melhor, mas não quer dizer que você tenha um rendimento de 100%. Tá bom? Na prática, o motor e a gasolina nunca tem rendimento superior a 30%. Então, ele tem aqui. Veja que eu coloquei aqui, ó, setinhas vermelhas e setinhas roxas para ajudar vocês na compreensão, igual está aqui na apostila de vocês. O que tem um pouco a mais aqui de compreensão aqui para vocês entenderem aqui que está escrito. Então, eu vou colocar aqui o que está na apostila de vocês e vou explicando. A primeira coisa que ele coloca aqui em cima é de A a B, tá? É uma expansão isotérmica. Então, o sistema ele recebe uma quantidade de calor da fonte de aquecimento, da fonte AB. Então, ele recebe essa quantidade de calor. Depois, eu vou aqui, ó, para BC, vermelhinho, tá? O que quer dizer BC? É uma expansão adiabática. E o que é uma expansão adiabática? O sistema ele não troca calor com as fontes térmicas BC, tá? Aí depois eu vou para CD, que é azulzinho de novo, tá? É uma compressão isotérmica novamente, porque eu já tinha falado que o ciclo de Carnot, ele trabalha com expansão isotérmica e expansão adiabática, né? Então, esse sistema, ele cede calor, lá em cima ele recebia. Agora, ele cede calor para as fontes de resfriamento CD. E DA, né? DA tá aqui, é uma compressão adiabática novamente. E o que isso quer dizer? Que esse sistema não troca calor com as fontes térmicas DA, tá? Então, eu coloquei no resuminho aqui para melhor compreensão do que está escrito aqui dessas fontes, o que é isotérmica e adiabática. Aí depois ele fala sobre o rendimento. O cálculo do rendimento não é difícil, tá? O cálculo do rendimento é super fácil. Para a gente calcular o rendimento no ciclo de Carnot, eu tenho que fazer o quê? O rendimento é igual a 1 menos. Aí eu vou fazer primeira, prestando atenção naquilo que vocês aprenderam no sétimo ano, sexto, sétimo ano, hein? Primeira divisão, depois soma e subtração. Então, primeiro eu vou achar o valor aqui, ó, da minha fonte, da temperatura da minha fonte fria, dividido pela temperatura da minha fonte quente. Para depois eu fazer 1 menos esse valor. Tá joia? Então, espero que vocês tenham entendido. Vou ficar aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Vocês podem perguntar, tirar as dúvidas mesmo, porque tem exercícios para vocês fazerem, tá bom? Tenham um bom feriado, um bom final de semana e até a semana que vem.